Fala pessoal, na última aula nós falamos sobre uma função muito importante do Excel, que é a função PROC-V. Porém, a função PROC-V, apesar de ser muito importante, ela tem algumas limitações que é importante a gente frisar aqui. Por exemplo, pessoal, o valor procurado, que é o primeiro atributo da função PROC-V, ele sempre tem que estar na primeira coluna da tabela ou intervalo que vocês estão utilizando. Ou seja, por exemplo, aqui, ó, eu tenho só descrição e valor, eu não tenho o ID. Então, ó, o meu valor procurado seria a descrição. O valor, para eu selecionar o intervalo de dados onde eu tenho as informações, eu teria que colocar, ó, a partir da descrição, que é a primeira coluna, e que seria a segunda coluna, e esquecer o ID. Por quê? Porque se eu selecionar os dados a partir do ID, ele não vai conseguir localizar com base nesse valor procurado, que seria a descrição. Porque a informação da descrição está na segunda coluna e não na primeira coluna. Entendeu? Então, o que eu teria que fazer aqui? Ó? Quando eu colocasse o PROC-V, eu teria que selecionar a partir da segunda coluna aqui. Essa é uma primeira limitação que é importante frisar. Outra coisa é o seguinte, ó, o valor que eu quero retornar, a coluna que eu quero retornar, ela sempre tem que estar após a direita, né, do valor procurado. Ou seja, se eu estou procurando uma descrição, eu só consigo localizar, para retornar, né, trazer para a minha função as colunas que vierem à direita do valor procurado, que seria a descrição. Ou seja, somente o valor unitário aqui. Eu não conseguiria, por exemplo, localizar o ID a partir da descrição, porque o ID vem antes, vem à esquerda da minha coluna da descrição. Beleza? Então, essa é uma outra limitação importante do PROC-V. Em cima disso, existe uma outra função que é muito mais poderosa que o PROC-V, que é a função PROC-X. A função PROC-X, ela esquece esse escopo de tabela, né, de intervalo de tabela, e passa a considerar as matrizes. Quando eu falo matriz, seriam as colunas. Ou seja, as minhas informações eu vou sempre trazer com base nas colunas. Vamos ver na prática como que eu faria, por exemplo, nesse caso que eu falei para vocês da descrição aqui, tá? Eu quero o seguinte, com base na descrição, eu quero retornar o valor do produto, o valor unitário do produto. Então, como que eu faria aqui utilizando a função PROC-X? Vamos lá, ó. Vou colocar aqui, ó, igual PROC-X e vou dar um tab. Beleza? Mesma coisa, o primeiro atributo da PROC-X é o valor procurado, que aqui está como pesquisa valor, que no caso é a nossa descrição. Beleza? Então, vou selecionar aqui a descrição. Ponto e vírgula. Aí vem a primeira mudança, olha só. Agora, ao invés de ele estar colocando aqui o intervalo ou tabela, ele está pedindo para eu selecionar uma matriz. Quando eu falo em matriz, entendam colunas. Tá? Então é o seguinte, qual coluna que está a informação que você está tentando procurar aqui, no caso é o mouse? É a minha coluna descrição, beleza? Então, ó, vou selecionar aqui, ó, todos os itens da coluna descrição. Certo? Beleza, ponto e vírgula. Agora eu tenho que selecionar a matriz de retorno. O que seria a matriz de retorno? A coluna que eu quero que ele retorne para mim, que no caso é a coluna do valor unitário. Então vou selecionar aqui a coluna do valor unitário. Beleza? Essas outras opções a gente vai deixar para um segundo momento. Tá? Agora eu vou fechar a função PROC-X aqui. Beleza? Fiz isso e dei um Enter. O que ele vai fazer? Ele vai retornar justamente o valor do mouse. Tá? Se eu selecionar aqui, ó, teclado e der um Enter, ele vai retornar o valor do teclado e por aí vai. Beleza? Se eu quisesse, ao invés de retornar o valor, retornar o ID, o que eu faria? Vou colocar aqui, ó, ID. Tá? E aqui eu vou refazer a minha função PROC-V. Vou colocar aqui igual a minha função PROC-X, desculpa. PROC-X. Vou dar um tab. E agora, ó, o valor procurado continua sendo a descrição. Ponto e vírgula. A minha matriz continua sendo a matriz onde eu tenho aqui a descrição, né? A coluna onde eu tenho a descrição. Beleza? Opa, coloquei um menos aqui. Ponto e vírgula. E agora, a minha matriz de retorno é a coluna onde eu tenho o ID. Vou colocar aqui o ID. Beleza? E vou fechar a função. Dando um Enter, ó, ele vai trazer para mim, como está aqui em valor, deixa eu formatar como número, que acho que é melhor. Opa! Vou colocar aqui como número.
como texto. Vou colocar como texto. E aí ele retornou para mim aqui, ó, o ID agora. Ó. Se eu colocar agora, por exemplo, pendrive, ele vai retornar justamente o ID do pendrive, beleza? Então, assim, essa era uma limitação que o PROC-V não conseguiria fazer. Ele não conseguiria retornar o ID, por exemplo, beleza? Então, essa é uma outra função muito importante, tá? Que ela só, o PROC-X, na verdade, ela só está inserida nas funções, nas versões mais recentes do Excel. Se eu não me engano, só do Office 365 para frente, tá? Ou seja, vocês têm versões anteriores do Excel, você não vai conseguir utilizar. Mas tem alternativas para caso você tenha essa situação, beleza? Na próxima aula eu vou focar um pouquinho mais no PROC-X, vou aprofundar um pouquinho mais sobre essa função, beleza? Então, até lá, um abraço, tchau, tchau!